Tá joia, que bom. Começando pontualmente hoje, hein, Marília? Que beleza. Oba, oba. Mas olha, na divulgação eu já coloquei que o horário era 15 para 1. Legal, professora. Muito bom. É porque a gente tem essa preocupação com os compromissos deles. Marília, todo mundo habilitado, ninguém na sala de espera, pode iniciar. Beleza. Pessoal da Unidrumon, boa tarde, sejam muito bem-vindos à visita monitorada do Tribunal Regional da Segunda Região. Pode deixar, Marília, eu vejo aqui. Aham. Opa, certo. Meu nome é Marília, eu sou servidora atuante no cerimonial do Tribunal da Segunda Região. Esse setor é responsável pelos eventos e relações institucionais do Tribunal. Hoje aqui comigo o colega Marcelo, que vai nos auxiliar durante a apresentação. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Deixa para dar os avisos. Pode passar a palavra para a professora. Certo. Professora Alessandra, fica à vontade para dar as boas-vindas. Bom, em primeiro lugar, Calma aí, só um minutinho. Professora, desculpa, professora, acabei, acho que talvez silenciando a senhora. Pronto. É só para pedir para alguns alunos, eles não sei o que está acontecendo, talvez o áudio de alguns alunos esteja vazando, tá, professora? Mas pode continuar. Só um minutinho. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer ao tribunal, na figura de vocês dois, e parabenizá-los por essa iniciativa tão importante, ainda mais em época de pandemia. Os alunos ficaram com essa limitação para frequentar os tribunais, para fazer as visitas necessárias. Então, parabenizo e agradeço imensamente. Tenho muito orgulho em estar aqui junto com os meus alunos, representando nossa instituição. Obrigado, professora. Obrigada, professora. Nós que agradecemos a presença de vocês e o interesse. Vamos lá, vamos dar início à visita. Bom, essas são as nossas informações iniciais que o Marcelo vai passar para vocês. Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo, do cerimonial do TRT da Segunda Região, espero que todos estejam bem. As informações iniciais são o seguinte: quanto tempo dura a visita? 60 minutos aproximadamente, onde eu registro a minha presença, vou passar no chat, pelo meio, mais ou menos metade da visita, um link, é só preencher com nome e RG. Posso fazer perguntas? Sim, com certeza. Pode ser feita no chat, ou se a pessoa tiver disponibilidade de abrir o áudio ou o vídeo, é só chamar a gente dá uma paradinha e você pode fazer a pergunta. Como tem acesso aos links, os links que vão ser passados na apresentação serão disponibilizados com a lista de presença para a professora ao final, e haverá um registro fotográfico da visita, pretendemos fazer um registro fotográfico. Então, se o pessoal já quiser se preparando, fiquem à vontade. Marília? Pois não, vamos lá, então. Bom, nessa visita falaremos um pouco sobre o histórico, a competência, a jurisdição, a primeira e a segunda instância, os servidores e os concursos aqui da segunda região, um pouco sobre produtividade, a terceira instância em Brasília, o PJE, a Escola Judicial da segunda região, que é EJUD 2, conciliação trabalhista, execução trabalhista e um pouco da responsabilidade social. Vamos lá, nessa parte histórica, a gente volta um pouquinho ao tempo. Vamos para o ano de 1941, a Era Vargas, quando foram criadas as juntas de conciliação e julgamento. Nessa fase inicial, o que havia eram leis esparsas, né? Nós não tínhamos ainda uma consolidação das leis do trabalho, que só veio em 1943. Então, a consolidação das leis do trabalho, ela veio para agrupar essas leis esparsas, né? Não temos uma codificação, é como se fosse um código, mas não é, né? Porque as leis já existiam. Com a Constituição de 1946, só aí que houve a integração ao Poder Judiciário, porque lá atrás, a Justiça do Trabalho, ela era subordinada ao Ministério
do Trabalho, Poder Executivo. Então, em 1946, ela foi integrada ao Poder Judiciário, Tribunais Regionais do Trabalho. E aí, o que a gente tinha na pirâmide, né? Na base eram juntas de conciliação e julgamento, depois o TRT como segunda instância e o TST terceira. A jurisdição de São Paulo, no início do TRT2, compreendia o estado de São Paulo, o Paraná e o Mato Grosso. Tá? E essa estrutura piramidal que eu disse. Daí veio a criação do TRT da 15ª Região em 1986. Lembrando que São Paulo, portanto, é o único estado que tem 2 TRTs. Né? O da 2ª Região, que nós vamos falar sobre a jurisdição mais adiante, e o da 15ª Região, que é competente para julgar as ações de uma outra parte do estado. Tá? Então, a 8ª Região, por exemplo, compreende Pará e Amapá, a 10ª Região, Distrito Federal e Tocantins, e a 11ª Região, Amazonas e Roraima. Enquanto que o TRT2 é o estado que ele compreende 2 regiões dentro do estado, né? Não o TRT2, desculpa, mas o TRT ele tem o regional da 2ª Região e o da 15ª dentro do mesmo estado. Essa é a diferença, né? Ele é responsável por demandas aqui dentro, dividido em 2 regionais. A emenda constitucional de 24 de 99 alterou, então, a denominação para varas do trabalho. Deixaram de existir as juntas de conciliação e julgamento, e, com isso, houve a extinção da representação classista da época, que vocês também vão ter oportunidade de saber mais ou menos como era nessa época, durante a apresentação. Emenda Constitucional 45 trouxe a alteração da competência da Justiça do Trabalho, houve uma ampliação e logo depois não, mais recentemente a reforma trabalhista trouxe aí umas outras alterações. Aqui do lado nós temos a foto do TRT da 15ª Região e um mapa explicando, né, a distribuição dos TRTs no Brasil. Lembrando que o TRT, que a Justiça do Trabalho é federal, dividido em regionais, como eu já havia dito ali atrás. E o que é julgado aqui no TRT2? TRT2, quando eu digo TRT2, é a Justiça do Trabalho de São Paulo, não só o Tribunal de Segunda Instância. Né? O que é julgado nas varas. Acho que vocês já têm uma noção, não, Marcelo? Tem alguém falando alguma coisa no chat? Não, Marília, no momento não. Mas se o pessoal quiser se manifestar, fiquem à vontade. Vamos lá. A competência da Justiça do Trabalho, do TRT, vem no artigo 114 da Constituição Federal. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações decorrentes das relações de trabalho e de emprego regidas pela CLT, atos decorrentes de greve, representação sindical, pedido de indenização por dano moral ou patrimonial resultantes das relações de trabalho, dentre outras atribuições elencadas nos incisos 4º, 5º, 7º, 8º e 9º da Constituição, desse artigo. Bom, aqui é o que eu falei para vocês, é a jurisdição. Volta um pouquinho só para mostrar uma coisa para os alunos e talvez confirmar com a professora essa questão dos rankings dos pedidos mais comuns. Se a professora confirma isso também para a gente, porque a gente tem aqui primeiro aviso prévio, multa de 40%, multa do artigo 477, férias proporcionais, 13º proporcional. Se a professora confirma que são os casos mais comuns na Justiça do Trabalho? Com certeza, são os casos mais comuns e que vocês pararam no 5º, né? Mas eu até digo para eles... Horas extras também, né, professora? É exatamente isso, a questão de horas extraordinárias também, né? Mas, professora, desculpa. Desculpa. Pois não? Não, tá. Travou. Não travou, não. Que o Marcelo começou a falar, eu achei que estava cortando ele, por isso que eu parei. Não.
realmente os maiores problemas, sim, né, são esses. E agora, eu acredito que a gente vai ter um novo ranking aí com as consequências da pandemia. Certamente, com as novas demandas, com consequência da pandemia e das medidas provisórias que nós tivemos. Do trabalho remoto, né, professora? A questão do trabalho remoto, porque foi tudo muito rápido, tudo muito novo, e tem situações que, até se efetivamente consolidar esses entendimentos, vai ser bastante complicado para os juízes e para os desembargadores com essas novas decisões, né? Chegar a um denominador comum é sempre complicado. Uma situação tão excepcional, certamente teremos muito trabalho. Mas nós gostamos. Verdade. Temos 2 comentários aqui no chat da Viviane: demandas de teletrabalho, que é o caso que a professora estava comentando, e a Bruna faz uma pergunta: se ações sindicais contra empresas são comuns também, Marília? Acontecem. Sim, acontecem. Mas comum, são os dissídios coletivos. Então, comum é o processo do empregado contra o empregador. Isso é o mais comum, que vai para a primeira instância. Então, é o verbas rescisórias. É o que é mais comum no tribunal. Só gostaria de fazer uma observação. Vocês têm que me dar um desconto. O professor gosta de falar, gente. Professor e advogado... Professora... professora, quem faz direito gosta de falar, né? Quem gosta, A gente precisa lembrar também que as questões, né, a maior parte das questões sindicais, as questões entre sindicatos, as questões do dissídio também, nós não podemos nos esquecer que a competência inicial já é do próprio tribunal, né? Não vai passar pelas varas. Então, talvez por isso seja menos difícil o aluno, mesmo até aquele que já está estagiando na área, passar por esse tipo de ação. São em números menores e a competência originária já é da instância superior, né? É isso aí. A competência já é da instância superior, que já entra direto no TRT, né, professora? Aqui em São Paulo é bem comum, né? Esses dissídios de greve e tudo mais. Temos sindicatos muito fortes, né? Isso é importante. Sim. Eu costumo dizer que São Paulo é uma escola mesmo, assim, do direito trabalhista, porque eu não sou daqui, eu sou do Espírito Santo, e coisas que eu não via lá, tudo de diferente eu vejo aqui, porque aqui é muito grande, muitas empresas e tudo maior. Vamos lá, pessoal. Então, essa é a jurisdição que eu falei para vocês, né, somente do TRT2. São Paulo está aqui, região metropolitana, a região de Osasco e Guarulhos. O TRT é competente para julgar essas causas também. E Baixada Santista e essa parte aqui e ABC, tá? É a competência do TRT2. Vou passar um vídeo para vocês vão entender um pouquinho melhor. No vídeo fala sobre todas as cidades que o TRT2 atua. Você conhece o TRT2? Antes de a gente apresentar o maior tribunal trabalhista do país, a gente vai explicar o porquê desta sigla. TRT2 é a abreviação de Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E 2ª Região... Parou, Marília. Você deu um pause? Não. É a área que abrange a cidade de São Paulo, região metropolitana e 6 municípios da Baixada Santista. Dessa forma, todas as demandas trabalhistas desses lugares que precisam ser resolvidas pela Justiça vêm parar no TRT2. Para atender a região, que tem mais de 23 milhões e 600 mil habitantes, o tribunal conta com 217 varas do trabalho no 1º grau e 94 desembargadores no 2º grau. Os desembargadores se organizam em 18 turmas e 9 seções, sendo uma especializada em dissídios coletivos e 8 especializadas em dissídios individuais. Existem ainda
8 centros judiciários de conciliação, que se dedicam aos acordos. Na área administrativa, são 2 secretarias gerais e 16 secretarias administrativas, que cuidam de assuntos como saúde, tecnologia da informação e comunicações, segurança, gestão de pessoas, comunicação social, entre outros. Isso tudo está sob o comando do corpo diretivo do tribunal, que tem 4 integrantes. São eles o presidente, a vice-presidente administrativa, o vice-presidente judicial e o corregedor regional. Eles contam ainda com 2 importantes setores: a ouvidoria do TRT2, que recebe as manifestações da sociedade, e a Escola Judicial da 2ª Região, responsável pela formação de magistrados e servidores. Você pode acompanhar as notícias do tribunal no site do TRT2 e também nas mídias Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn e Twitter. Toda essa estrutura existe para cuidar das relações de trabalho das 46 cidades e cumprir a missão do TRT2. Todo dia, a gente busca promover a pacificação social e oferecer uma prestação jurisdicional rápida, acessível e efetiva a pessoas como você. Você está sem áudio, Marília. Marcelo, você me escuta? Todos me escutam? Agora sim. Então, acabei clicando aqui no... Aproveitando, Marília, enquanto você vai acertando aí, tem uma pergunta aqui do... Vai consertando aí, tem uma pergunta sim. aqui. Ações de greve do servidor público também são competência do TRT? Não, não são. O TRT não tem competência para greve de servidores. No caso, fica com o TRF, Tribunal Regional Federal. Pergunta da Viviane. Obrigado pela pergunta, Viviane. É isso aí, Marcelo. Conseguiu levantar a apresentação, Marília? Tô voltando, fica tranquilo. Ok. Ela já agradeceu então, o que acontece? Essa greve de servidor não é julgada aqui, realmente. Vocês estão me escutando bem? Sim, Marília, pode continuar. Estou tentando colocar o fone aqui para não ter a interferência de barulho aqui da região. Vamos lá. Aqui é uma parte, professora, que a gente pede para os alunos interagirem, para saber se eles prestaram atenção no vídeo, se eles estão ligados aí nas informações que a gente está passando. Ótimo, espetacular. Quantos juízes será que temos aqui na 2ª região? Enquanto o pessoal não responde, a gente pode até perguntar assim, se alguém tem interesse, pode manifestar aí no chat, de pensar em ser juiz do trabalho, alguém teria interesse, sabe como que é a carreira, sabe como que começa o juiz, até onde pode chegar um juiz que passa no TRT, qual que é o caminho que ele pode traçar. Mas eu tô vendo aqui, não tem ninguém querendo, vamos ter que motivar eles, Marina. Ninguém está falando nada, deixa eu olhar aqui o chat. Marcelo, olha, no chat eles não estão falando, mas os meus que estão aqui, eu vou até tentar virar a câmera para vocês verem. Os alunos que estão aqui mandando NPJ, eles estão com o celular no silencioso para não dar microfonia, né? Mas de antemão já disseram que sim, tem interesse na magistratura trabalhista. Que bom, professora. A gente apoia, né, Marcelo? Porque a gente precisa de colegas, né, Marcelo? A gente sempre precisa de colega, porque tem sempre colega passando entre o concurso, né? E acaba se saindo... aposentando, né? Teve a reforma da Previdência agora. Então, a gente está sempre precisando de colega. Aqui já tem uma coisa que eu sempre digo é que o trabalho do magistrado, as pessoas, a grande maioria das pessoas tem essa coisa assim, olha, a magistratura federal é bacana, vou ter um salário muito bom, vou ter estabilidade. Só que não é fácil. Imagina você ouvir, e eu acho que o mais difícil
É aquela questão onde você percebe que a testemunha vem... Primeiro, o autor, né, o reclamante, vem com aquela inicial que você fala, meu Deus, isso é humanamente impossível alguém fazer tantas horas extras. Ele não vive, ele trabalha 28 horas, é igual banco, aquelas propagandas de banco que tinha antigamente, 30 horas, não é? 6 na agência, 24. O cara tem 30 horas no dia para fazer tudo aquilo. Aí chega a testemunha e fala, não, ele fazia realmente 30 horas extras por dia. E o magistrado, naquela elegância toda, né? Olha, veja bem, né? Se é uma pessoa mais sem paciência, você é doido, né? Eu imagino que... Porque tem alguns que zombam da inteligência do magistrado, vai. É verdade, professora. É Marília, verdade. já temos algumas respostas aqui, eu vou passar aqui para você. Ó, eu vou começar pelo o Maurício Hirata, que já deu... Ele foi pela linha interessante, porque ele fala 217 varas, ok. Aí a Raquel já fala cerca de 500, interessante número. O Júnior fala 86 juízes. O Walter, a questão do concurso, né? A Mariel fala 500 juízes. A iPhone Priscila, 500 juízes, com 217 varas, composto de 94 desembargadores e mais de 5 mil servidores. Essa pessoa, ela conhece basicamente a estrutura do tribunal. Não Realmente, é? São 500... Será que ela é colega nossa aqui no tribunal? São mais de 5 mil servidores, sim, gente. São 5 mil... Porque tinha uma aluna que era servidora, viu? Tinha uma servidora. Deve ser a Priscila, porque ela realmente conhece os números do TRT. 5.100, aproximadamente 5.100 servidores no TRT. A Raquel trabalha no TJ, ó. Pode passar aí o número aí, Marília. Pode correr aí. Vamos lá, Nós já temos passar. número aqui. O pessoal conhece, ó. Nós temos aqui 518, eu estava olhando o chat aqui, várias pessoas falando, ó, meu tio trabalha ao lado. Então, esse raciocínio dos 500 foi bem feito, porque nós temos ao todo 518 juízes, dentre eles 206 titulares e 312 substitutos, né? Titulares que já não são do início da carreira, os substitutos, os magistrados ingressam como juízes substitutos, ficam substituindo nos afastamentos e depois de um tempo eles titularizam. É uma promoção, né, por alternada de merecimento e antiguidade. Vamos lá. Então, essa foi a posse, a maior posse, uma posse coletiva de juízes aqui na segunda região. Nesse momento... Fala. Divergência? Alguém está... O áudio dele tá saindo aqui. Eu posso mutar eu vou passar a palavra, então, à doutora Ivete, desembargadora Ivete, que ela quer falar algumas coisas aí. Vai transmitir alguma coisa de áudio. Acabei de doutora Ivete, por favor. Eu pedi para o doutor Vidigal, eu gostaria que ele falasse, ele pediu para eu falar isso, então. Marília, tem assim, eu solicito aos colegas, em razão de tudo que está acontecendo nas nossas vidas, ao entorno da gente, que a gente faça um minuto de silêncio como forma de nos solidarizarmos com os familiares de milhares de mortos pela Covid nesse país, em especial pelos queridos irmãos, pelos queridos colegas, com quem, de alguma forma, nós tínhamos contato aqui dentro desta casa, da nossa casa, que também era deles, do nosso TRT da segunda região, que se foram levados como por uma lufada de ar. Professora, desculpa, esta é uma homenagem àqueles que lutaram contra essa doença tão cruel, aqueles que contribuíram de alguma forma com tudo que a gente tem dentro do tribunal. Marcelo, vou parar. Eles continuam com os doentes também que continuam na batalha e... não tem jeito, Marília. Eu acho que a gente tem algum vazamento de áudio de outros também nunca aconteceu isso, que é o pessoal da saúde. Você está vendo que eu estou mutada? Então, esse minuto é uma forma de agradecimento a todos nesse momento. Gente, solidariedade e força gente. às famílias enlutadas e esperança, fé e força para todos nós. Eu peço um minuto de silêncio. E agora, Marcelo? A gente pode fechar essa apresentação, mas o problema é que a gente não sabe se os alunos vão conseguir voltar, mas, ó,
deu uma pausa agora na apresentação que estava acontecendo, espero que tenham resolvido, porque nunca aconteceu isso de entrar o áudio de outro Zoom, parece que tem outra sessão acontecendo e está influenciando na nossa. É muito estranho. Mas vamos continuar, Marília, se voltar a gente vê. Beleza, porque eu estou com tudo fechado aqui, não tem nada, nenhuma interferência aqui na minha apresentação. Vamos lá, pessoal. Então, continuando, essa é a posse, foi a maior posse realizada, foi realizada em 2019, tomaram posse 100 juízes do trabalho, tá? Aqui é o Memorial da América Latina em São Paulo, para quem não conhece, e para quem conhece também, aqui eles assinando o termo de posse. Ao fundo ali temos Feito um minuto de silêncio, eu Marcelo. agradeço e eu acho que a gente vai ter que encerrar a reunião. Ana Celina se tem quórum para dar início à sessão. Os alunos tentar reentrar. Presidente, Sérgio, queria pedir a palavra. Ele. Pois não, doutor Sérgio. Sim. Eu queria que fosse enviado um ofício pelo tribunal em relação ao funcionário Camil, que faleceu aí há alguns dias. Era um funcionário muito dedicado, participou também do Sejusc, muito simpático, muito solícito, e que faleceu em 3 dias na UTI. É o meu requerimento. Marília, pode reiniciar. Eu não consigo, não conseguimos poderia ser feito um ofício à família, né? Aprovado, então. Recording in progress.
Todos me escutam? Podem dar um alô no chat. Professora, o seu áudio está fechado. Sim, agora... Sim. Que coisa, nunca aconteceu isso. Né? Houve a interferência aí de uma sessão de julgamento. Ah, ótimo. Isso acontece, faz parte. Faz parte, mas atrasa, né, o pessoal. É complicado, mas enfim. Vamos lá. O Marcelo está admitido. Vamos lá, gente, eu vou continuar aqui para a gente não perder muito tempo. Enquanto o Marcelo entra, eu estava falando para vocês que essa foi a maior posse, né, de 100 juízes aqui na 2ª região, né, no Memorial da América Latina. Bom, daí a gente começa a falar para vocês da primeira instância, que é o Fórum Trabalhista Rui Barbosa. Marília, você está me escutando? Estou te escutando agora, Marcelo. Eu só consegui entrar agora, Marília. Como a gente está na visita? Você já consegue me atualizar antes de retomar? O que você quer? Dos participantes, eles realmente retornaram, Marília. Porque eu estava mesmo na sala de espera também, eu estou percebendo que boa parte não retornou. Para mim, tem 37 participantes. 37? Você me coloca como co-host, por gentileza? Sim, eu não consigo, só um minuto. Eu estou vendo só 18 participantes para mim, Marília. Só 18, Marcelo? Que estranho. Para mim, também aparecem 18. Agora todo mundo voltou. Talvez tenha que retomar, mas assim, retoma, deixa eu ver o slide antes dele. Vou voltar um pouquinho. Dele, Volta um antes Vou voltar desse. um pouquinho. Eu vou habilitar. Vamos lá. Deem um feedback aí para o Marcelo no chat, se vocês estão acompanhando normalmente, se ninguém está perdendo nenhuma parte. Eu acho que boa parte já voltou, mas assim, você pode começar, assim, vamos começar, mas assim, depois você acelera, Marília, quando você tiver segura que as coisas já estão todo mundo aqui, já pode acelerar, mas parece que já estão voltando, agora 41. Sim. Para mim já tem 40, 41 aqui. Perfeito, Marília. Não, tem gente na sala de espera, calma aí, eu tô vendo aqui. Mas olha, eu desativei a sala de espera. Então, tem um porém que eu percebi, quando você tem gente na sala de espera, elas ficam lá até você habilitar, mesmo que você desabilite a sala de espera. Mas, tá estranho, né? Professora, isso nunca aconteceu com a gente, viu, professora? É a primeira vez que tem invasão. Primeira vez. Que acontece que o áudio de outra reunião passa para a nossa. Pode também parar a gravação também, Maria, se quiser, se achar conveniente. Mas estamos lá, eu acredito que habilitamos todo mundo, está todo mundo na sala agora, Maria. Certo? Vamos lá. Então, pessoal, eu estava falando sobre o número de juízes na 2ª região e mostrando para vocês aqui que essa foi uma posse de 100 juízes que ocorreu em 2019, no Memorial da América Latina. Aqui são os juízes sentados, né? Aqui a plateia, os familiares e tudo mais. Ao fundo, a gente tem a presidente da época, a doutora Hilma, que deu posse a eles. Na sequência aqui, ó, vocês podem ver eles assinando o termo de posse. Há um momento aí, né, de acredito que muita emoção. E agora vamos falar da primeira instância. Né? Vamos começar a falar da primeira instância, que fica no Fórum Trabalhista Rui Barbosa, ali no prédio da Barra Funda, não sei se todos conhecem, Avenida Marquês de São Vicente. É um prédio de arquitetura, é um projeto premiado do arquiteto Décio Tosi, e ele foi basicamente construído em 3 materiais: aço, concreto e vidro. Esse é o prédio, né? Ele tem 2 torres, separadas pelas rampas de acesso. Essa parte de vidro toda aqui são as rampas de acesso. Ele tem, em média, 70 metros de altura, 70, 72, né, Marcelo? 72, mas talvez o pessoal até conheça, viu? O pessoal é todo de São Paulo, talvez muita gente já tenha ido para lá, assim, se o pessoal quiser se manifestar. Mesmo a professora, acho que a professora pode comentar desse prédio, o que ela acha desse prédio, porque ela já esteve provavelmente lá, né, professora? Já. O prédio é muito bonito,
E aí, como vocês disseram, né, já foi premiado. E aí teve até uma alteração recente, mas colocaram lá vários vidros, o que ficou... Eu achei que, além de mais seguro, ficou mais bonito. Eu entendo que ficou mais bonito. E a questão da acessibilidade, né? A acessibilidade, toda a divisão do acesso mesmo, até porque recebe um número muito grande de pessoas e tudo funciona direitinho, né? Muito bacana. Muito mesmo. O pessoal está comentando aqui. Então, assim, aqui é uma das rampas, é o que a professora falou sobre acessibilidade. Né? Vocês podem se movimentar nesse prédio, não só por elevadores, mas também pelas rampas. Né? Se tiver com pressa de sair de uma audiência, entrar em outra, a mobilidade é muito boa nele. E o interessante é que essa estrutura de aço e vidro, ela possibilita a entrada de luz natural na maior parte, né, do expediente, né, Marcelo? E, então, ele pensou também na sustentabilidade, aí, o Décio Tosi. Aqui é a Praça da Justiça, chamada Praça da Justiça, é praticamente a entrada do tribunal, onde está esse palco aqui, esse tablado vermelho com as cadeirinhas, é porque essa foi a solenidade, foi a inauguração do prédio. Então, no caso aqui, para quem conhece, vocês já identificaram que aqui é a entrada do prédio, né? Daí a Praça da Justiça é o que a professora falou também, né? O Marcelo também falou, a professora disse que há uma grande movimentação de pessoas aqui. Acaba sendo um ponto de encontro essa parte aqui de baixo do tribunal, do prédio. As pessoas aqui, elas se encontram depois das audiências, os próprios servidores combinam de almoçar, a gente se encontra lá na praça e tudo mais. E também abriga, muitas vezes, essa praça, aqui é a parte de cima do prédio, uma foto tirada de baixo para cima, né? Não temos uma cúpula, temos aí um teto em vidro. E é o que eu falei da Praça da Justiça, ela também recebe eventos, além de ser uma parte que integra as pessoas, ela recebe alguns eventos aí. Esse evento aqui é de implantação do PJE no TRT da 2ª Região. A gente pode ver algumas autoridades aqui embaixo, juízes, advogados. Então, aqui foi utilizada para fazer essa solenidade. A 2ª instância, que é a casa, né, dos recursos, ela é formada por desembargadores, são gabinetes e turmas de secretaria de turmas. Nessas secretarias de turmas são compostas de 5 desembargadores cada. Temos 18 turmas hoje. E aí eu queria saber de vocês que prestaram atenção no vídeo, que estão super ligados aí, quantos desembargadores vocês acham que fazem parte do TRT2? Teve um aluno até que já respondeu, né, Marcelo? Aí não vale, porque já tem... Não vale mais, porque já tem alguém que conhece muito bem o TRT e já deu essa resposta aí para a gente. Na verdade, aqui a gente tem 94, que é o número de gabinetes. Desses 94 gabinetes, 90 deles hoje estão ocupados, e o TRT tem 4 vagas em aberto, que são destinadas à promoção dos juízes titulares. Tá? Dessas 94 vagas, o preenchimento delas é composto por 4/5 de juízes do trabalho, de carreira, né, que ingressam por concurso público, e 1/5 deles é o 5º constitucional previsto na Constituição, logicamente na Constituição Federal, que diz que tem que ser ocupado por membros da OAB e do MPT. Né? E aí, nesse processo aí, eles não fazem concurso público, obviamente, eles são indicados, né, em lista sextupla, depois tríplice, nomeados pelo presidente da República. Aqui é a foto da 2ª instância. Para quem não conhece, esse é o prédio, fica aqui na Rua da Consolação, número 1272. É um prédio muito bonito também, né, Marcelo? No início foi construído para abrigar um hotel, mas depois acabou sendo transformado no TRT e adaptado para receber os gabinetes e as secretarias de turma.
Ele tem 24 andares, a presidência fica lá em cima, né, Marcelo? E agora a gente vai mostrar... Esse eu não sei se o pessoal conhece, esse aí é um pouco mais difícil o pessoal ter ido. Talvez a professora tenha conhecido já o prédio, mas os alunos, eu acho que eles não conhecem muito esse prédio, não. Então, esse a gente vai mostrar... Pode falar, professora. Conheço, né? Tive que conhecer. Não, mas é importante que todos conheçam. É mais difícil porque é uma segunda instância, até para os alunos em geral, mesmo para os advogados, né? Mas também é um prédio bonito, mas, né? Desculpa a minha opinião aí, mas não chega aos pés do da Marquês. Ótimo, professora. Professora, eu sou suspeita para falar, mas toda vez que eu entro lá no prédio da Marquês de São Vicente, eu fico olhando, é um detalhe diferente que eu vejo. Eu gosto muito daquele prédio, acho muito bacana. Bom, vocês vão conhecer aqui, ó, aqui é a entrada do TRT2, da segunda instância, né? E aqui é o saguão, onde ficam, vocês vão entrar... Quem tiver oportunidade vai entrar, vai passar pelo detector de metais, tem seguranças. Aqui no saguão também acontecem algumas coisas, além da integração dos servidores e magistrados, né, naquele horário de almoço, no horário do café. E aí é um exemplo, olha, uma das coisas que acontece nesse saguão são eventos assim como esse, que é uma exposição que fala sobre a memória do TRT2, conta um pouco da história do TRT2. Aí vocês podem ver nas fotos as máquinas de escrever, balanças e toda a pesquisa feita a gente tem um centro de memória aqui no tribunal, tá? Que é responsável por toda essa captação da memória. Então, vou passar um vídeo rapidinho aqui para vocês, com alguns depoimentos de pessoas que viveram a história do TRT2. Meu nome é Pedro Paulo Teixeira Manos. Eu sou ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro do Trabalho, ministro da Previdência e hoje prefeito. Eu tive o prazer de trabalhar na Constituinte. Vice-presidente da Fiesp. Sempre atuei na área do direito. Minha geração participou da recriação da UNE, mas poucas pessoas tinham coragem de se manifestar. Alguns juízes não tomaram posse, outros que foram cassados também. Comecei na 21ª Junta, que eu disse, era naquele prédio da Casper Libero. A Justiça do Trabalho que eu conheci era na Rua Conselheiro Crispiniano. Era aquelas pilhas e você não via funcionários, você só via processo. Em 78, o ex-presidente Lula era presidente do sindicato. Aí nasce o primeiro acordo coletivo. E ela pediu uma indenização por dano moral no valor de R$1. Tratou-se de uma situação que me abalou muito. E isso contribuiu, evidentemente, para que se descobrissem algumas das irregularidades gravíssimas. Juiz nenhum faz nada sozinho. Está assinado por eles todos aqui. Por que era importante o fim da representação classista? Uma coisa é ler nos jornais, ouvir falar, outra coisa é ter visto de perto. Transformou a minha vida. Se eu tivesse que viver uma outra vida, faria tudo igual. Professora, reconheceu algum rostinho aí na... Olha, de verdade, eu estou emocionada. Professor Pedro Paulo Teixeira Manos, meu orientador no doutorado. Uau! Um homem bárbaro. Parte da minha titulação eu consegui por ele, né? Fui professora assistente dele na PUC por alguns anos, e é uma pessoa que, além de ser um ícone para a justiça do trabalho, é um ser humano de um coração, e eu só consegui terminar, né, por estímulo do professor Manos. Se realmente eu
efetivamente fiquei emocionada. Sou meio manteiga mesmo, mas com grandes nomes. E eu sou suspeita para falar do professor Marcos. Eles mesmos... Muito mesmo. Eles mesmos se emocionam no próprio vídeo, né, contando a história e dizendo que tudo valeu a pena, né? Que eles, se tivessem que fazer, fariam tudo de novo. Isso é bacana. Com certeza. Bom, aí no fundo a gente tem uma foto que é dessa exposição que eu falei para vocês, que aconteceu no saguão do TRT2, aqui na Rua da Consolação. Né? Essa aí é uma reconstituição de uma sala, de uma junta de conciliação e julgamento. Então, aí a gente tem a cadeira do presidente ali no centro. Era assim que funcionava a junta de conciliação e julgamento. Os advogados, os juízes classistas sentavam nessas cadeirinhas amarelas, os advogados das partes ao lado e as partes. Aqui, os alunos que fizeram a visita monitorada nesse período tiveram a oportunidade de tirar fotos. Essa exposição ela era itinerante, ela ficou no prédio por um tempo. Esse aqui fez o papel do juiz-presidente, do juiz togado. Levou a sério, olha, ficou bem serinho na foto. Aqui é uma foto do setor que responsável por toda essa captação da memória do tribunal, é o Centro de Memória. Os servidores trabalham nessa salinha e conseguem fazer bastante coisa. Incrível. Aqui a gente tem a notícia do primeiro processo do TRT2. A primeira vara do capital localizou em 2019 o que é hoje o nosso mais antigo processo. Datado de 1941, ele conta a história de Vicentina Alves de Freitas, que, segundo o relato do advogado, era mulher negra, pobre e muito provavelmente filha de escravos, que foi doada à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O processo é hoje objeto de ampla pesquisa realizada pelo Centro de Memória, cujos resultados serão divulgados em breve. A localização do processo, por si só, é fruto do trabalho iniciado em agosto de 2018 e ainda em prosseguimento, de divulgação do selo acervo histórico e da campanha de conscientização quanto à preservação de nossos documentos e objetos mais importantes. Aí o primeiro processo, um processo físico bem velhinho, né? Quem tiver interesse de fazer pesquisa, acredito que o tribunal disponibilize. Aí aqui a gente mostra, né, Marcelo, o plenário do tribunal, aqui na segunda instância, onde os desembargadores se reúnem. É aqui também que ocorrem as sessões de SDI, de dissídios individuais, coletivos, e também alguns eventos, como esse da foto, que é uma entrega de comenda, homenagem, né, a pessoas que tiveram alguma importância na Justiça do Trabalho. Aqui a gente pode ver os desembargadores sentados. Do fundo para o centro, a gente pode ver assim, que a disposição é de acordo com a antiguidade. Os mais antigos sentam atrás e os mais novos na frente, mais para frente. Então, a gente tem aqui esse salão nobre, ele tem capacidade para umas 200 pessoas, Marcelo? Quantas pessoas aqui nessa plateia? 240, Maria, se eu não me engano. É, por aí, uns 240. Então, aqui é o plenário do tribunal. Daí, os alunos que fazem a visita monitorada presencial, que fizeram na época, tiveram oportunidade também, a gente recebe os alunos nesse andar, e eles tiveram oportunidade de fazer uma simulação de sustentação oral na tribuna, né? Esquentar o pezinho aí, né, professora? Dizem que dá um frio na barriga. Eu nunca fiz sustentação oral na época que eu trabalhava como advogada, mas... Dá um baita frio na barriga, né? Frio na barriga é um freezer na barriga. Mas no começo, depois a gente acostuma. Depois acostuma, né, professora? Agora que é online, eu acho que deve estar um pouco mais fácil. Sabe que eu gosto muito de gente, então eu prefiro presencial ainda. Até para ter a chance de tentar essa coisa do olho no olho, eu acho que ainda é importante. O online bacana, muito bom,
está resolvendo nesse momento, mas eu ainda acredito que o presencial, sem dúvida, é mais interessante. É isso aí. Marília, só para avisar, eu passei a lista de presença agora, nome e RG para os alunos, tá? Só nome e RG. Legal. Não precisa preencher várias vezes não, tá? Eu vou passar várias vezes ali, porque sempre tem alguém que não pega, mas é só uma vez só, tá? Às vezes a pessoa está concentrada na apresentação, não vê o chat, mas aí vocês só precisam preencher uma vez, com nome completo e RG, que já fica registrado lá. Então, aí, como eu disse, é exatamente nesse andar aí que a gente recepciona os alunos da visita monitorada presencial. No caso, essa foto aí é de um evento da magistratura, alguns magistrados aqui embaixo, alguns desembargadores, juízes, e esse é o cartão de visita do prédio da segunda instância, porque as pessoas gostam muito de tirar foto aí, a foto muitas vezes nem fica boa, de tanta luminosidade que tem, luz natural que entra, mas, de fato, é uma vista sensacional aí da Consolação. Para quem não conhece, a gente está pertinho aqui da Rua Augusta, por aqui, da Bela Sintra, Rua Dona Antônia de Queiroz. Aqui também os alunos que estavam na visita monitorada tiveram a oportunidade de subir até a sacada da presidência. Essa de costas aqui, de coque, é a doutora Hilma, a presidente da época. A gente não tem notícia de alunos que visitaram a presidência, mas nesse dia estava ocorrendo esse evento dos juízes e ela acabou convidando os alunos para subir. Eles puderam conhecer aí a sacada da presidência. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os servidores. Não sei se vocês têm interesse em fazer concurso público para servidor, a gente já falou disso no início da visita. O Estatuto dos Servidores Públicos Federais é 8.112, né? Nós somos regidos por ele, e aqui nós temos cargos de técnico judiciário. Para quem ainda não tem o curso superior em Direito, pode prestar o concurso, em Direito não, o curso superior ainda não tem, pode prestar o concurso mesmo assim para técnico judiciário. Os cargos de analista judiciário, de analista administrativo, oficial de justiça, esses são exclusivos para quem já tem o curso superior em alguma das áreas. Analista judiciário requer curso superior na área de direito, no curso de direito, o administrativo em qualquer área. Os oficiais de justiça também precisam do curso de direito, e as outras carreiras específicas de médico, psicólogo, agente de segurança e nutricionista. Bom, os concursos são bienais, né, válidos por 2 anos, renováveis também por 2 anos. No momento, o último concurso que ocorreu foi em 2018, e no momento ele está com a vigência da validade suspensa, né, que deve voltar a correr logo após aí a decretação do fim da pandemia. E aí a gente espera que em breve tenha concurso aqui, né, Marcelo, que a gente sempre precisa. Alguém se manifestou? Alguém tem vontade, Marcelo? Temos uma aqui da Rosângela e da Juliane. Aqui no fundo a gente tem uma foto dos nossos crachás, que a gente recebe quando toma posse no tribunal. Os queridos crachás. A Viviane também falou agora que eu também. Então, tem bastante gente. Que bom, serão bem-vindos, porque precisamos sempre de muito servidor aqui. Muito grande o tribunal. Foi homologado em 2019. Na verdade, se não fosse a parada da pandemia, já estaria com a validade estourada. Agora, eu vou falar só uma atualização, que a gente não tem essa confirmação, mas a gente ouviu da ministra Peduzzi e do TST que é possível um concurso nacional. Não sei se isso é vantagem para o pessoal de São Paulo, porque normalmente o TRT ele costuma passar mais de fora. A gente tem só... Ele é essencialmente com pessoas que não são de São Paulo, só para o pessoal saber que eu sou de São Paulo, mas é uma raridade encontrar a gente de São Paulo, da capital lá, tá, gente? Tem que estudar bastante, é bem concorrido. Muita gente do Nordeste. Muita gente do Nordeste, muita gente Eu também encontrei bastante gente do interior de São Paulo, mas assim, da capital mesmo, difícil, viu? Os meus alunos vão mudar isso. Vocês verão daqui a uns anos. Aguardo. Espero que sim, professor. Espero que sim. Manda ver, Marília. Vamos lá.
Então, aqui a gente fala alguns dados rapidinho para vocês sobre a produtividade, né, que quantos casos novos o TRT recebe anualmente. Aqui a gente tem um gráfico que mostra que o primeiro grau recebe bastante casos, depois o segundo grau uma parcela menor. Temos aqui um gráfico explicando mais ou menos essa curva aqui, o que tem acontecido com os novos casos. Vocês veem que tem uma diminuição aqui em 2018, né, por conta da reforma trabalhista, daí depois deu uma subidinha e uma quase estabilizada, em 2019, aí subiu um pouquinho até 2019, e aí teve a queda. Por quê? Por conta da pandemia, né, Marcelo? Então, aí houve uma queda de novos casos. E, em contrapartida, né, as decisões aumentaram, a produtividade do tribunal aumentou, então, a quantidade de decisões e sentenças é muito maior hoje, os julgados, essa fonte, a fonte é o CNJ, que passa esses dados para a gente, né? Total de decisões e sentenças e acordos. Então, a gente tem um ponto positivo aí, embora a pandemia tenha sido muito ruim. Aqui também são alguns dados sobre destinação de recursos. O que aconteceu? O CNJ determinou que os tribunais deverão disciplinar a destinação dos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, no caso aí multas, né? Transação penal e suspensão do condicional do processo nas ações criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19. Então, o que acontece? Essa determinação veio para dizer que todo recurso que vem de penas pecuniárias e tudo mais deverão ser destinados ao combate à pandemia. A gente tem aqui nesse gráfico os números dos TRTs embaixo, a gente vê que todos contribuíram, mas que o que mais contribuiu foi a terceira região, que é Minas Gerais. E esse fato se dá esse resultado se dá em razão daquele acidente de Brumadinho, né, que as multas foram muito pesadas. Então, eles foram que mais contribuíram. Foi o TRT3 que mais contribuiu. Também um acordo em ação civil pública, que repassa 2,5 milhões para as iniciativas do Butantan. Esses dados a gente sempre envia, professora, no final da visita, um e-mail com a lista de presença, o registro fotográfico e alguns links interessantes de assuntos que a gente fala na visita. Então, os alunos que tiverem interesse em aprofundar podem ler todas essas notícias aí. Isso aqui foi a primeira vara de Mogi das Cruzes, que repassou 2,5 milhões para o Instituto Butantan, né, a produção das vacinas. Aqui a gente tem ainda alguns números, né, de índice de processos aguardando redação de sentença no momento. A gente vê que essa curva amarela aqui é de 2020, ou seja, houve uma redução de processos aguardando sentença, o que confirma aquilo que eu disse anteriormente, né, que a produtividade do tribunal tem aumentado cada vez mais e, por isso, os processos que estão aguardando sentença são de número menor agora. E sobre a produtividade, se alguém tiver interesse de fazer algum trabalho e quiser incluir esses dados de produtividade, vocês podem baixar esse aplicativo Revista do Tribunal do Trabalho da Segunda Região. Ele traz informações atualizadas, né, por ser um aplicativo, então vocês podem estar sempre por dentro das notícias do tribunal. Aqui é a terceira instância, pessoal. Para quem não conhece, eu nunca fui presencialmente. É o TST, a última instância em matéria trabalhista. O TST é o Tribunal Superior do Trabalho, instância máxima trabalhista, composta por 27 ministros, e a função desse tribunal é uniformizar, né? Então, resumindo, o juiz, na primeira instância, ele julga, né, profere sentença ou homologa os acordos,
O TRT ele reforma ou confirma, segunda instância, e o TST uniformiza, para que não haja aí julgamentos tão discrepantes entre os regionais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o PJE, que nada mais é o processo judicial eletrônico. O PJE, ele trouxe várias vantagens, né? Ele prestigiou o princípio da celeridade, né, da justiça, trazendo acesso mútuo, prazo comum para as partes, a mobilidade, que as pessoas podem acessar de qualquer lugar, segurança dos dados, pois não há mais, nós temos 100% dos processos no TRT2 digitalizados hoje, não há mais processos físicos, então não há deslocamento de processo, não tem o risco de perda de autos ou de um momentâneo sumiço, né? Está tudo ali, com aquela possibilidade de backup, tudo salvo em nuvem. Contribuiu muito para o meio ambiente, com a economia de papel, salubridade do ambiente de trabalho e redução do espaço físico, né? Então, hoje em dia, é tudo mais clean. Nós podemos ver aqui do lado, né, os computadores, porque antigamente, né, professora, era desse jeito. Né? O ambiente, como ambiente de trabalho mesmo, né? Até dá um desânimo, chega olhar tudo isso, e quando chega o advogado está lá no balcão procurando o processo, o servidor tem uma dificuldade em localizar, e não é um problema do servidor, muito pelo contrário, o servidor fazia mágica com esses autos, tudo isso empilhado. Para quem, eu costumo brincar com os alunos que eu tenho 27 anos já faz um tempo, então quando que mamãe dizia que ficavam muitos processos empilhados, às vezes era difícil até se cumprimentar um servidor, porque ele estava lá escondidinho atrás de tudo isso. E o melhor, essa digitalização, 100% dos processos digitalizados, você não sabe a alegria do advogado com isso. Mas os servidores também, professora, a senhora vai ver agora. Essa daí, ó. Olha o que eu acabei de falar, vocês trouxeram a imagem. Às vezes a gente tinha dificuldade de chegar no balcão e até falar um oizinho para o servidor que estava lá, porque realmente eram pilhas e pilhas, e até só de olhar já está com a rinite. Olhar a foto, minha rinite já deu uma tacadinha de leve. Olha a diferença. Então, professora, agora é a diferença, né? Os professores os servidores felizes, porque essa foi a primeira secretaria que zerou os processos físicos. Uau, com certeza. Tudo limpinho, todo mundo muito feliz. Sem nenhum mandado de busca e apreensão de autos. Não é? A chance de restauração de autos é zero. Não tem esse perigo de ter restauração de autos, né? Imagina o advogado ser chamado para restaurar os autos. Nossa! Só para quem está perdido aí, às vezes, nessas condições, processo físico, o advogado ia lá, fazia a carga dos autos, ou seja, pegava os autos, levava para o escritório, né, para analisar as decisões, fazer alguma nova petição, enfim. E alguns deixavam de devolver, dava trabalho para o servidor, não é o oficial de justiça, ter que ir atrás desse processo, qualquer eventual lauda desse processo que sumisse também era um problema grande. Graças a Deus não tem mais isso. Graças a Deus a gente faz protocolo até as 23 e alguma coisa, não é? E dá tudo certo. É isso aí. Bom, então, e falando nessa parte, né, toda digital aí, todas as vantagens, a gente ainda tem a novidade do juízo 100% digital, que eu vou passar um vídeo para vocês assistirem. Imagine uma ação judicial em que todos os atos processuais sejam praticados por meio eletrônico e remoto. Facilita, não é? Pois isso já é uma realidade no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Foi regulamentado o juízo 100% digital, que segue orientações do Conselho Nacional de Justiça. Com o ato, passam a ser eletrônicos ou remotos comunicações, audiências, sessões de julgamento, entre outros atos processuais das fases de conhecimento, liquidação e cumprimento de sentença. O juízo 100% digital permite ao cidadão valer-se da tecnologia
para ter seu acesso à justiça sem precisar comparecer fisicamente aos fóruns. No juízo 100% digital, todos os atos processuais são praticados exclusivamente por meio eletrônico, remoto, via internet. Não serão realizadas por meio digital somente as provas periciais, as inspeções judiciais e as diligências externas determinadas aos oficiais de justiça nos termos da CLT. Para a adoção do juízo 100% digital, o reclamante deve fazer o pedido no momento em que entra com a ação trabalhista. No ato da distribuição, a parte reclamante deverá manifestar interesse na adoção do juízo 100% digital. A parte reclamada poderá se opor à adoção do juízo 100% digital até o momento da juntada da contestação no sistema PJE. É importante frisar que as partes devem concordar com a adoção do juízo 100% digital. As partes também podem, de forma conjunta, pedir a adoção ao juízo 100% digital a qualquer momento do processo e, caso queiram deixá-lo, devem solicitar uma única vez antes de sair a sentença. A retratação ou desistência da opção pelo juízo 100% digital poderá ocorrer uma única vez com a concordância das partes até a prolação da sentença e, em hipótese alguma, provocará a modificação da competência fixada nos termos do CPC. Uma vez no juízo 100% digital, apenas a citação do reclamado é feita de forma física. A partir daí, todas as comunicações passam a ser eletrônicas. Após a citação, optando as partes pelo juízo 100% digital, as intimações pessoais serão feitas mediante encaminhamento de e-mails aos endereços eletrônicos informados no momento da adoção do juízo 100% digital ou por qualquer outro meio eletrônico disponível nos termos do CPC. O reclamante deve informar no momento da distribuição do processo o número de telefone móvel dele, o do advogado e o endereço eletrônico para receber as intimações. Já o reclamado deve informar os dados de contato, telefones dele, do advogado e e-mail quando apresentar a contestação. Cada comunicação será certificada nos autos com data, horário e conteúdo. As unidades judiciárias são ainda autorizadas a usar formas alternativas de contato, como telefone e aplicativos de mensagens para as comunicações. Qualquer mudança nos meios de contato, como alteração de e-mail ou telefone, deve ser informada imediatamente no processo. Então, professora, como a gente pode ver, né, a tecnologia aí acompanhando as mudanças e tudo mais, o juízo 100% digital é uma realidade, traz inúmeros benefícios, né, inúmeras vantagens. O CNJ ele é regido pela Resolução 345 de 2020 do CNJ, ou seja, é bem recente, e o ato GP 10/2021 do TRT2. Então, aí a gente vê, né, professora, que tem mais vantagens do que desvantagens. Ele explica no vídeo que, embora tenha o nome de 100% digital, as provas periciais, inspeções judiciais e diligências externas continuam de forma não digital, né? E a citação, é só a partir da citação que você pode aderir ao juízo 100% digital. Então, a prova testemunhal, todas essas questões, né, que as pessoas têm um receio aí, né, de que o ambiente digital interfira, a gente tem visto, assim, que está cada vez mais protegido, assim, porque a tecnologia acompanha, a gente tem notícias de equipamentos de que no futuro poderá ser verificada aí uma fraude ou uma testemunha mentindo pelo próprio dispositivo, né, das câmeras, e isso revela a questão do princípio da fé processual. E
tem sempre elementos aí, mecanismos para coibir a prática da litigância de má-fé. Então, eu acho que as vantagens são inúmeras, são maiores do que as próprias desvantagens que as pessoas imaginam. No início, o tribunal tem uma escola judicial, a EJUD 2, que tem a função de formação inicial e continuada, não só dos servidores, mas também dos magistrados. Ela promove eventos como seminários, congressos, palestras e cursos. O público, geralmente, são magistrados e servidores, mas também há a possibilidade de participação do público externo, né? Quem tiver intimidade com o site do TRT, basta buscar lá EJUD 2 na pesquisa, vocês vão ver uma agenda e toda a programação dos cursos. Se tiver escrito público-alvo, público externo, vocês podem se inscrever e participar desses eventos, tá? Antes era online e presencial, agora somente online, por conta da pandemia. Agora vamos falar um pouco de conciliação. O que é e até quando pode ser feita a conciliação? Alguém tem noção? Professora, quer falar alguma coisa? Vamos ver se alguém se manifesta. Eu tenho alunos aí que estão tendo aula de processo, e eu já falei disso outro dia, na última aula, e ninguém vai se manifestar. É isso, deixa eu ver se eu entendi. Tá bom, na frente da visita a gente não vai acertar as contas. Na sala de aula nós vamos acertar as contas então, hein? Tá vendo? Marília, tá vendo, Marcelo? Pois é, aqui nas visitas presenciais a gente costuma incentivar com um chocolate para eles responderem a pergunta. Ah, bom, tá bom, vai, vamos ganhar um chocolate, seguindo aí. Talvez um meio ponto a mais na prova, professora? Não, será? Olha lá. Pode ser feita antes da primeira audiência, o Júnior Pereira acha, e o Denis Carvalho acha que antes da sentença. Antes da sentença. Oi? Ah lá, estão aqui, olha o medo. Os alunos que estão aqui, falei que ia puxar a orelha na próxima aula, são meus alunos a qualquer momento, né? Ainda muito bom, professora. É isso aí. Professora. De execução a qualquer tempo. Diga, para você ver como que o presencial funciona, né? Na frente da professora, eu acho que a pessoa não tem coragem de fingir. Falar assim, não, vou ficar quietinho aqui. Reverencial. Eu vou passar a lista de novo, tá, gente? Quem não assinou a lista... Terminando então, aqui, vou ter que dar um chocolate para os alunos que estão aqui. É isso aí, muito boa a resposta. A conciliação e encerramento do processo através de um acordo entre as partes, o que é muito positivo, pode ser muito positivo, né, porque vai aí economizar tempo, estresse, energia e dinheiro também, né, professora? Porque ficar recorrendo a vida inteira. A Semana Nacional de Conciliação é um dos mecanismos utilizados pelo tribunal para incentivar essa prática, né, de conciliação. Os SEJUSCs, que são Centros Judiciários de Solução de Conflitos. Agora temos, além dos SEJUSCs de primeira instância, ao SEJUSC da segunda instância, o que corrobora e confirma que você pode fazer o acordo a qualquer momento, mesmo em fase de recurso. E também a conciliação via WhatsApp, que é uma novidade, se por acaso o empregador, alguém
que esteja em outro país e o processo continua tramitando aqui no Brasil, os juízes têm essa possibilidade de fazer a conciliação, homologação de um acordo via WhatsApp. Tá? O Prêmio Conciliar é Legal, que é o CNJ que promove também para incentivar, e o Tribunal do Trabalho teve destaque na Justiça em números em 2021, porque ele promoveu muita conciliação. Foi mais da metade dos processos foram conciliados em 2021. Isso é muito boa, essa notícia é muito boa. E aí, se a parte não paga, professora, qual é a fase do processo? Se a parte não paga... É a parte desagradável, né, professora? Se a parte não paga, ela não vai se livrar, porque vai acontecer a execução, que é a forçada, né? A satisfação do direito forçadamente. Então, o tribunal também promove a Semana Nacional de Execução Trabalhista, aos leilões judiciais, o juiz auxiliar da execução, tudo isso para agilizar e tentar dar conta aí de toda essa parte aí complicada que é no processo. Agora eu vou falar, a gente já está chegando um pouco ao fim da visita, pessoal, eu vou falar sobre a responsabilidade do tribunal, porque o tribunal também se preocupa com toda essa questão social. Para isso, o TRT2 tem o Comitê do Trabalho Decente e Seguro, que combate o trabalho infantil, trabalho escravo, tráfico de pessoas, promove o trabalho seguro e a segurança também do ambiente de trabalho, igualdade e diversidade, além da sustentabilidade. Tudo isso é promovido aqui na 2ª Região. E chegamos ao fim. Aqui é a nossa equipe, o meu colega Gersínio, do lado esquerdo, a Lilian, ao centro, o diretor da Secretaria de Cerimonial e Eventos e Relações Institucionais do Tribunal. Eu estou aqui ao lado dele, um pouco mais loira, essa foto é antes da pandemia. A Lara, nossa colega também, que não está aqui hoje, e o Marcelo aqui com a gente. Queria agradecer muito a presença de todos e dar a palavra para a professora, saber se as expectativas foram... Marília, Olha, mais uma vez... Professora, antes da manifestação, só pedir para a Marília desabilitar o share, e a gente faz um registro. Para a gente fazer a foto. Boa, Marcelo. Quando você se manifesta, já consegue olhar para o rostinho dos alunos também. Claro. Você vai abrir os vídeos, né? É isso aí. Abra as câmeras. Vou tirar só um pouquinho. Tô longe. Aí. As imagens vocês também vão mandar para a gente? Sim. Aí a professora já fala olhando para os alunos, que é mais agradável isso, né? A gente fala sempre com a apresentação, mas como tem essa parte do registro, já fica melhor. É muito complicado. E aí, enquanto o pessoal está abrindo a câmera para esse registro, eu vou só fazer uma pequena observação, já que a Marília falou a respeito da dificuldade em receber. Eu recebi uma notificação de um cliente para qual eu presto serviço, onde a pessoa era empregador, tinha uma empresa, né, não conseguiu pagar, e hoje essa pessoa, ele é empregado, tem um salário de R$ 1.580, passando por todo o processo de desconsideração da personalidade jurídica, desconto em salário de 20%, né? Então, só para a gente... Para quem está tendo aula esse semestre, e para quem ainda não foi no aluno, já foi, e não discutimos isso, olha a situação. Tem alguém lá que foi um empresário, que ficou com pendências trabalhistas, descontando 20% do salário. Verbas rescisórias é uma coisa muito séria, né, professora? Se você não paga, vai incidir multa. Se você faz um acordo e não cumpre o acordo, as verbas, se foi parcelado, vão vir à tona. Então, é uma coisa que não se brinca mesmo, né, professora? É tudo muito pesado na Justiça do Trabalho, nesse sentido. Eu queria... Acho que todo mundo, o pessoal, a maioria já abriu. Então, gostaria de agradecer a vocês, em nome de todo o grupo do Drummond, por essa oportunidade. Os alunos que já estão aqui já disseram que gostaram muito.
E aí eu também gostei muito e, inclusive, fiquei emocionada. Isso foi a grande surpresa, viu? Ver a figura do professor Manos me reportou a outras situações. E essa visita, ainda que virtual, não é? Ela é muito importante para a formação de todos nós. Inclusive, no meu caso, eu como professora, todos os dias a gente está aprendendo, em constante aprendizado. Muito obrigada mesmo. Estamos muito felizes. Obrigado, professora. A gente que agradece. Eu conto ou você conta, Marília? Quem abriu a câmera, eu queria até as outras que não estão com vídeo, então só quem tiver com vídeo vai aparecer, tá, gente? Eu vou Vamos contar, lá, então. você vai fazer, Marcelo? Vamos fazer juntos? Para garantir. Fazer 1, 2, 3. Ó, a gente vai fazer essa e mais uma, falou? A gente 2, 3. 1, 2, 3. Quer fazer uma, Marília, agora do seu? Já estou fazendo aqui. Então, vamos fazer mais uma. Então, vamos lá. 1, 2, 3. É isso aí. Eu acredito que deu tudo certo. As imagens a gente vai encaminhar assim que terminar a visita. Convidamos a todos e a todas que queiram, quando retornar às atividades presenciais no TRT, para comparecer ao prédio, ou fazer uma visita presencial ao prédio, ou mesmo conhecer a estrutura, verificar, conhecer as varas, conhecer o prédio aí fisicamente mesmo. Obrigado, professora, obrigado a todos os alunos que compareceram. Marília? Pessoal, sucesso para vocês na trajetória, e é isso aí o que o Marcelo falou, a gente espera vocês no presencial também, assim que as coisas normalizarem. Faz concurso para cá, tá, gente? A gente precisa de gente. Obrigada por hoje. Obrigado, professora, de novo. Professora, eu te atrapalhei de novo. Obrigado. Obrigada, tchau. Boa tarde a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Recording